Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, igreja pastoreada pelo meu querido irmão, amigo, reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, que tem sido uma grande referência no Brasil, na área de plantação de igrejas e investimento na obra missionária. Eu tenho o privilégio de cooperar com ele no pastorado desta relevante igreja em São Paulo. É uma igreja para você, uma igreja para sua família, uma igreja comprometida com a fiel exposição da palavra de Deus, uma igreja que é vibrante, uma igreja que acolhe as pessoas e integra as pessoas, para que elas possam crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. O programa Trocando Ideias, ele tem como objetivo responder perguntas, às vezes perguntas complicadas que você guarda no coração e nem sempre tem a oportunidade de fazer ou de encontrar uma resposta à luz da palavra de Deus. Então, nós vamos aqui no programa de hoje responder 5 perguntas, que talvez sejam as suas perguntas. Vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Pastor Hernandes, tudo bem? Eu quero fazer uma pergunta, quero saber se só boas obras levam a pessoa ao céu. Dona Ana, muito obrigado pela sua pergunta. Esta resposta é simples e clara, à luz de Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Paulo diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então as obras não podem nos levar ao céu. Nós não somos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. As obras não são a causa da nossa salvação. As obras são a consequência da nossa salvação. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus. Somos salvos por aquilo que Deus fez por nós em Cristo. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida. Ele morreu para nos dar a vida eterna. As nossas boas obras são uma evidência de que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Vamos à segunda pergunta do programa. É possível a invocação de espíritos através de jogos? Luiz Eduardo, nós vivemos num mundo hoje do entretenimento, da diversão, dos muitos recursos aí da mídia, da tecnologia sofisticada, e muitos daqueles jogos que hoje estão disponíveis na internet, por aí afora, têm como seus idealizadores pessoas que não têm nenhum compromisso com princípios, com valores, sobretudo cristãos, e muitos desses jogos vêm num viés ocultista que leva as pessoas a crenças erradas, a práticas erradas e até a invocação de espíritos malignos. Eu acho que uma pessoa cristã, ela precisa ser muito cautelosa e cuidadosa naquilo que ela acessa para brincar, para jogar, para ter o seu momento de lazer. Se esses jogos estão levando você a esse tipo de prática, fuja disso, porque a Bíblia diz que os espíritos malignos, eles existem. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. E quem se envolve com espíritos malignos vai sofrer certamente as terríveis consequências desse envolvimento. Então, um jovem cristão ou uma pessoa cristã precisa ter um lazer saudável. Ele precisa buscar aquilo que vai edificar a sua vida e que vai trazer bênçãos para o seu coração e não se envolver com o submundo do ocultismo, com o submundo das trevas, trazendo então consequências tão terríveis
para a sua vida e para a sua família. Vamos à terceira pergunta. Pastor Hernandes, eu queria saber o que a Bíblia diz sobre o dom de línguas. Ô André, muito obrigado por esta pergunta. Bom, a Bíblia fala sobre este assunto. Você pode examinar isso à luz de 1 Coríntios 12, você pode examinar uma explanação mais completa deste assunto, sobretudo em 1 Coríntios 14. A Bíblia fala de dons espirituais, dons dados por Deus Pai, dons dados pelo Deus Filho, dons dados pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Hoje a igreja evangélica se divide em dois grupos, talvez, mais destacados. Aqueles que são chamados de cessacionistas e os que não são cessacionistas. Os cessacionistas creem que os dons de sinais, como o dom de línguas, por exemplo, eles ficaram restritos à época dos apóstolos ou à época em que a palavra de Deus estava sendo escrita, formando-se o cânon das Escrituras. Há outros, entretanto, que não são cessacionistas, que dizem e que afirmam que todos os dons são contemporâneos, né? O grande problema, sabe, André, é que em relação ao dom chamado dom de línguas, glossolalia, é que ao longo da história algumas pessoas foram agregando algumas coisas. Por exemplo, achar que falar em línguas é a evidência, é o sinal, é a prova do batismo com o Espírito Santo, esse é um grande problema, porque nós não temos consistente base bíblica para afirmar isso, né? Até porque os dons espirituais não podem ser impostos para todos. Paulo pergunta, falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? E a resposta à pergunta, que é retórica, a resposta é não. Então, ninguém é mais ou menos espiritual porque tem este ou aquele dom espiritual. Nós não podemos colocar nenhum dom espiritual, seja qual for, como evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Segunda coisa é que Paulo regulamenta o uso deste dom em 1 Coríntios 14. Então ele diz, eu prefiro falar na igreja 5 palavras que todo mundo entenda que falar 10.000 que as pessoas não entendam. Mas Paulo diz o seguinte, se houver línguas na igreja, ele está falando para a igreja de Corinto, deve ser no máximo 3, e um depois do outro, e havendo quem interprete. Ou seja, quando você chega num local onde as pessoas querem cada um falar ao mesmo tempo, num culto público, está contrariando o que Paulo orientou na sua carta aos Coríntios, capítulo 14. Outra coisa, há muitas pessoas que às vezes se levantam para orar e no meio da oração colocam lá frases que eles acham serem outras línguas, e isso também contraria o que Paulo está ensinando. Não se pode falar em outras línguas sem que houvesse interpretação. Então, é muito importante que nós sigamos a orientação que Paulo está nos dando em 1 Coríntios 12 e em 1 Coríntios 14. É o que Paulo ensina e é o que está na palavra de Deus. Vamos então à quarta pergunta do programa. Pastor Hernandes, por que Deus permitiu que Adão e Eva pecassem se ele já sabia de tudo? Ô Luciane, Deus é Deus. E Ele não precisa pedir licença e nem permissão para nós para agir. Ele é soberano, Ele é livre e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É claro que Deus é onisciente. Deus não pode ser pego de surpresa. Deus não é colhido de uma forma, puxa vida, essa situação eu não previ, eu não sabia. Não, Deus sabe todas as coisas. Agora, o fato de Deus saber antecipadamente que o homem cairia não torna Deus responsável pela queda do homem. Deus não criou um robô, Deus criou um ser humano livre, moral, com capacidade de fazer escolhas. E o homem escolheu pecar, o homem escolheu desobedecer, e Adão então precipita toda a raça no estado de depravação e miséria. Porém, Deus não é o protagonista da queda do homem. O homem pecou e sofreu as consequências do seu pecado, porque a Bíblia diz que Deus deu a ordem para ele, de todas as árvores do jardim comerás livremente,
Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E quando o homem escolheu desobedecer, ele morreu. Porque você precisa entender que naquele momento o homem sofre uma morte espiritual. E depois vem, em consequência disso, a morte física. E finalmente vem a morte eterna. Então, Deus sabia? Deus sabia. Tanto é que a provisão de Deus para a nossa redenção não foi depois da queda. Ao contrário, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. O plano da redenção é um plano eterno. Porém, o fato do homem ter escolhido pecar não torna Deus o autor do pecado do homem. O homem é responsável pelas suas decisões e Adão sofreu as consequências e todos nós, como filhos de Adão, sofremos as consequências da sua decisão rebelde contra Deus. Vamos então à última pergunta do nosso programa. Olá, pastor Hernandes, tudo bem? Eu gostaria de saber se tudo que está escrito na Bíblia pode ser aplicado nos dias de hoje. Débora, muito obrigado por essa pergunta. A sua pergunta é fundamental. Porque há muitas pessoas hoje que dizem o seguinte: não, mas a Bíblia escreveu isso está na Bíblia, mas para aquele tempo, os tempos mudaram, os tempos são outros. E então a Bíblia não é mais um livro pertinente para a nossa geração. Querem colocar a Bíblia debaixo do julgamento da cultura, quando na verdade a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é atual. A palavra de Deus é inerrante, é infalível, é suficiente. A palavra de Deus é pertinente e oportuna para os nossos dias. Então, ela não foi um livro apenas oportuno para os tempos pretéritos, para os tempos antigos, mas ela é a palavra de Deus, viva, atual, necessária para nós hoje. Então, aqueles que advogam o fato de que a Bíblia ela não é mais oportuna, esse assunto agora precisa ser revisto porque o tempo mudou, porque a cultura mudou, porque o mundo tem outra visão, é equivocado, é equivocado. A palavra de Deus, ela é eterna. E aqueles que rejeitam a palavra de Deus, hoje, sofrerão certamente as sanções que ela encerra para a desobediência humana. Então nós devemos estudar a palavra, nós devemos amar a palavra, nós devemos obedecer a palavra, nós devemos pregar a palavra, porque é a palavra do Deus vivo, sempre viva, sempre oportuna, sempre atual. Pois bem, nós estamos encerrando agora mais este programa Trocando Ideias e eu quero aproveitar esse momento para fazer a você um convite muito especial. Você que mora em São Paulo, você que de vez em quando vem à cidade de São Paulo, ou você que mora noutra região, pode acompanhar-nos pelo canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou até mesmo os nossos cultos que são transmitidos ao vivo online, e você pode acompanhar a agenda da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ela fica na Avenida das Nações Unidas, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. A igreja tem cultos todos os domingos, às 9 da manhã, às 11 da manhã, às 4:30 da tarde e às 7 da noite. Temos 2 escolas bíblicas dominicais para todas as faixas etárias, uma às 9:40 da manhã e outra às 5:40 da tarde. Você é o nosso convidado. Nós temos o culto Conexão com Deus, que é muito conhecido na cidade de São Paulo. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, eu estou lá pregando a palavra de Deus e você é o nosso convidado. Para você que é mulher, tem uma programação lindíssima à tarde, todas as terças-feiras, às 2:30 da tarde. Às 2:30 da tarde. Você é convidado a participar com a gente. É uma igreja para a sua família. Tem trabalhos para crianças, para adolescentes, para jovens, para casais, para a terceira idade. Nós somos uma igreja hospitaleira, acolhedora, abençoadora. Uma das igrejas mais relevantes em São Paulo, uma igreja que tem crescido de uma maneira maravilhosa e Deus tem nos enviado pessoas todas as semanas. Estamos lá para receber você, para abraçar você, para acolher a sua família. Nós queremos caminhar com você.
Talvez você que esteja aí desigrejado em São Paulo, ou talvez você que esteja aí machucado e até ferido por decepções que você passou, venha para cá, nós queremos cuidar de você, queremos abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Deus abençoe muito você, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe a sua família.